RFI Convida. Em 2018, a gente festeja aqui uma data importante, são 20 anos do Festival do Cinema Brasileiro em Paris, e é por isso que o RFI convida hoje Kátia Adler, fundadora e diretora do festival. Bom dia, Kátia. Bom dia, obrigada de me convidar. Escuta, você vê o cinema brasileiro de um ponto de vista muito interessante, porque não é só do ponto de vista da exibição, mas da exibição para um público estrangeiro. O que mudou nesses 20 anos? Como que o público francês vem recebendo os filmes brasileiros? Mudou muita coisa. Eu vou dar um exemplo assim, bem básico. Quando eu comecei o festival, eram só cópias 35 ou 16. Então, hoje é tudo em digital. Quando eu comecei, cada filme tinha 25 quilos, mais ou menos. Um filme de 1h30 tinha 25 quilos. Então, existiam muito poucas cópias legendadas em francês. E hoje é tudo digital. Eu acabei de chegar do Brasil e eu trouxe 15 filmes em uma mala pequena, tudo em HD, DCP, então facilita muito. E em relação ao público, eu acho que o público mais velho sempre tinha muito o cinema novo. O público francês. Francês, estou falando do público francês aqui. Sempre a imagem sempre era o sertão, era um público mais ligado a um cinema do cinema novo, Glauber, Nelson, Cacá Diegues, enfim, e Joaquim Pedro. Era essa referência do cinema brasileiro. Hoje, no Brasil, a gente tem feito, em 2017, foram feitos 160 filmes. E quais foram os últimos sucessos aqui? Foi Que Horas Ela Volta, Gabriel e a Montanha, O Professor de Violino. Então, isso não é um Brasil aquele antigo do sertão, nada disso. Então, eu acho que hoje chega aqui na França um cinema muito atual, diretores novos, né, óbvio, e eu acho que o público agora espera do Brasil novos filmes e, enfim, uma produção mais ampla. Sim, e é engraçado porque, apesar da crise política no Brasil, esse momento que a gente vive, o audiovisual é um setor que continua prolífico, a gente continua produzindo. Tem até um encontro que o festival promove esse ano, para comemorar os 20 anos, que é uma conferência, o Fundo Setorial do Audiovisual, o maior fundo de investimento no audiovisual no Brasil. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente vai fazer... É a primeira vez que a gente traz alguém da Ancine para falar do fundo, tá? Então, hoje, apesar da crise, o Brasil está vivendo uma crise econômica e que está saindo, talvez, um pouquinho agora, mas uma crise política muito séria. Eu acho que... Não sei se a gente já viveu dessa maneira antes... mas o setor da audiovisual, graças a esse fundo, vai muito bem. O setor, no fundo, tem muita verba que vai não somente para o cinema, mas tem também verba para a televisão, tem verba para as séries. Então, existe um fundo aí que é muito interessante da gente trazer para cá, para mostrar para os franceses como funciona. Aqui eles têm o CNC, que é o Centro Nacional da Cinematografia. Então, é igual. Tem alguns fundos aqui na França e na Europa e é uma oportunidade única, realmente, porque quem está vindo é o Rodrigo, que trabalha há muitos anos na Ancine e que sabe tudo. Vamos falar um pouquinho do festival. Números, quantos filmes, quais são os destaques? Dá aí uma palhinha pra gente. Foi um festival novamente difícil de fazer, não é nunca fácil, mas eu escolhi 30 filmes dessa vez. Então, na sessão das duas, vão ser filmes mais direcionados para os jovens, para as escolas que estudam português ou espanhol.
No segundo momento são os sucessos dos 20 anos. Então, o Desi-Croquetes, o Que Horas Ela Volta, o Cidade de Deus, a gente vai passar em 35, então, em cópia mesmo, em película. Isso é excepcional. E nas sessões de 19 e 21 ou 21 e 30 são os novos filmes. Então, aí nós temos 10 filmes recentes em competição, são somente ficções, e temos também, acho que 6 documentários que a gente vai passar. A gente abre esse ano com o filme do Selton Mello, que é ator e diretor. Que faz, inclusive, uma ponte com a França também, né? Sim, o Vincent Cassel aceitou de ver, é a primeira vez que ele vai ver o filme. Porque ele não queria antes. Não, ele nunca viu, é a primeira vez que ele vai assistir e acho que vai ser muito bom tê-lo com a gente à noite, é uma honra, né? E ele é uma pessoa que transita muito bem entre Brasil e França e é, bom, um ator extraordinário que eu conheci quando eu era estudante aqui de cinema no La Haine, que foi, eu acho que, o primeiro filme dele. Então, a gente tem uma programação incrível esse ano, gosto para todos. É um panorama do que está se fazendo hoje no Brasil. E eu acho que o público vai vir. Ficção, documentários... Tem Animação. Animação. E a gente termina com a Maria Bethânia, que acho que esses 3 últimos anos a gente termina com a música brasileira lá no Arlequim. Sendo que começou, para a primeira edição, também o tema era música brasileira. Exatamente. Muito obrigada, Kátia Adler, pela sua participação de hoje no RFI Convida. Obrigada a vocês.